Se você está travado, eu te entendo. Eu também já estive aí, tentando resolver tudo, controlar tudo, mas eu só consegui mudar quando eu parei de tentar resolver as coisas, de controlar, e eu comecei a organizar a minha mente e o meu plano. Eu me chamo Endrigo e eu já recomecei algumas vezes, do zero e até mesmo do negativo. E hoje eu quero te mostrar um passo a passo que eu usei comigo mesmo e que vai te ajudar a sair desse ponto A que você se encontra e te levar até o ponto B, que é onde você deseja. O que eu vou te trazer nesse vídeo foi pensado para te ajudar a recomeçar de verdade, assim como eu fiz inúmeras vezes na minha vida. São apenas 4 passos, mas o último é fundamental para você realmente agir e ver a diferença na prática. O primeiro passo tem a ver com o momento onde as coisas começaram a dar errado. Elas desabaram. Eu já passei por isso várias vezes durante a minha vida. E em todos esses momentos, a única coisa que eu encontrava comigo era medo, era frustração, a minha mente ficava confusa, eu não conseguia agir. Parecia, sabe, que eu ficava andando em círculos, que eu não saía do lugar. E é exatamente esse ciclo, é tipo um espiral, vai te empurrando cada vez mais para o fundo do poço. E a única forma de mudar a realidade é quebrar esse ciclo, é mudar o que acontece aqui dentro da mente e a partir daí mudar as ações. E para isso, você precisa de um plano de ação. Você precisa, antes mesmo do plano de ação, mudar esse estado. E é exatamente sobre isso que eu quero te falar nesse segundo passo dessa jornada de transformação. Mas antes disso, eu quero te dizer que nada está errado com você. Você só está sobrecarregado, tenso. E isso faz com que a clareza ela simplesmente suma de você. Mas isso com certeza é algo que já está ali dentro, desde o momento que você nasceu nesse mundo, que você veio aqui para realmente fazer a diferença. Todo mundo tem um propósito, todo mundo veio aqui para entregar algo de si. Então, sair deste estado de preocupação, de tensão, de querer controlar tudo, de querer fazer, resolver tudo ao mesmo tempo, com pressa, do dia para a noite, é exatamente sair deste estado que você precisa agora, nesse momento. Então, o segundo passo tem a ver com acalmar o sistema. O que é o sistema? A gente tem uma mente, pensamentos, a gente tem um corpo, a gente tem as nossas emoções, tudo isso faz parte de um sistema. É como se a gente fosse literalmente um robô de carne, osso, sangue. Então a gente precisa entender que o sistema em colapso, como eu expliquei no passo anterior, ele simplesmente não funciona para quem quer buscar algum resultado satisfatório em qualquer área da vida. Então, nesse segundo passo, você precisa aprender a reconfigurar o sistema para que ele comece a funcionar de acordo com o seu objetivo. Então, como sair deste estado negativo, reconfigurar esse sistema na prática? E é o que eu faço no meu dia a dia até hoje. Primeira coisa é dar um tempo. Quando você está numa situação difícil, complicada, tensa, continuar insistindo naquilo é pior. Então, dar um tempo de meio-dia, talvez 24 horas, 48 horas, para sair daquela situação. Aí você pode pensar: o que eu posso fazer para desligar, para desconectar desse ciclo? Se você gosta de praticar atividade física, talvez uma caminhada, uma corrida. Se você gosta de cozinhar, talvez uma janta, um café da manhã
bem feito, diferente do que você costuma fazer, talvez ler um livro, talvez parar por um momento para respirar. Respirar fundo, soltar o ar, respirar de novo, soltar o ar, caminhar na natureza. Então, são várias formas, ou tem várias maneiras de você sair de um estado negativo de tensão e se colocar num novo estado, num novo ciclo, de forma muito barata hoje em dia, rápida. Você tem várias possibilidades à sua mão a todo momento. Mas é preciso ter essa consciência de que existe um estado negativo que faz com que você se afunde cada vez mais. Então, quando você tem consciência disso, você sabe que se você entrou nesse buraco, também é possível sair com as suas próprias mãos. E a partir daí você vai construindo essa saída, tendo um tempo livre, tendo mais calma, mais paciência. E a partir dessa reconstrução, deste novo ambiente que você passa a viver, o seu corpo começa a relaxar, as tensões diminuem, a clareza começa a surgir novamente, ela já está aí dentro de você. Hoje, de forma tensionada, ela só está pressionada e escondida. Mas a partir do momento que você libera o seu corpo para um relaxamento, essa clareza mental ela começa a surgir novamente. Então é muito difícil recomeçar com qualidade, conseguir avançar, ter novos resultados, resultados melhores, se você continua em um estado negativo. Então mudar este estado físico, mental e emocional é fundamental. Eu quero te fazer um convite. Eu tenho um grupo no Telegram gratuito. Eu não mando spam, eu mando apenas reflexões, pensamentos que eu tenho, eu conto as minhas experiências práticas no campo de batalha e eu mando novos vídeos também que eu posto aqui no meu canal. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar um link nos comentários ou na descrição desse vídeo ou em algum lugar dessa tela no QR Code. Então, basta você clicar e entrar nesse grupo e a partir daí eu vou estar te orientando semanalmente com conteúdo de qualidade, com verdade. Agora, muita gente me pergunta como eu recomecei do zero, até mesmo do negativo. E é o que eu quero te mostrar como você também pode sair dessa situação. O terceiro passo tem a ver com bolar um plano. Para você bolar um plano prático, você precisa, primeiro, de um objetivo claro e específico e de tarefas claras e objetivas que são necessárias serem feitas para alcançar este plano. Vamos pensar um pouco no objetivo. Se você tem ideia de fazer uma viagem de férias e você diz assim: meu objetivo é fazer uma viagem. Esse objetivo é muito vago. Você precisa dizer para onde você quer ir, quando você quer ir, talvez quanto que você quer gastar nesta viagem. Tudo isso faz parte, esses elementos, de um objetivo claro e específico. Então eu quero viajar para as Maldivas, final do ano de 2026, em dezembro, com um orçamento de 50 mil reais. Então você começa a ter um objetivo específico e a partir daí você anota esse objetivo num papel. E aí com esse papel você coloca na sua carteira, no bolso, na sua mesa do escritório e todos os dias você olha para esse objetivo. E você faz isso até alcançar. Se em algum momento da trajetória esse objetivo não fizer mais sentido para ti, aí você pode pensar num novo objetivo. Mas é importante, num primeiro momento, definir apenas um. Porque quando você define
um objetivo, você vai ter uma série de tarefas para serem executadas. A gente não consegue chegar em nenhum lugar se a gente não cumprir com as tarefas. Fazer, colocar a mão na massa. E aí a gente pensa assim: eu tenho um objetivo, então eu tenho várias ações aqui, eu tenho outro objetivo, eu tenho outras ações aqui, eu vou dar conta de tudo. E muitas vezes, por mais simples que seja o nosso objetivo, a gente vai ter várias tarefas e ações para cumprir. Parece simples na nossa mente, mas quando a gente entra em campo é complexo. Existe um trabalho, uma energia, uma necessidade de recursos, tempo, dinheiro, pessoas envolvidas. Então, definir apenas um é o melhor jeito para recomeçar. E recomeçar não é querer mudar tudo. Recomeçar é alcançar a primeira vitória. E a partir daí tudo muda. Porque você começa a ficar muito mais confiante. Você tem uma evidência que funcionou, que você alcançou, chegou lá, aonde você queria. E a partir daí, esta confiança começa a nascer. E aí o próximo objetivo, adivinha? Você vai estar mais preparado, mais confiante. Você vai estar num novo ciclo. É um ciclo positivo de construção, de criação, de alcance de metas. Agora eu quero falar um pouco mais sobre as tarefas. Quando você lista todas as tarefas necessárias para alcançar o seu objetivo, talvez você olhe para alguma delas e pense: bom, essas aqui eu sei fazer, eu já fiz antes. Então você tem mais confiança. Talvez você tenha outras tarefas que você nunca fez. E aí vem uma questão na mente. Pô, mas isso aqui é difícil, eu nunca fiz. Como que eu vou fazer? Aí vem a insegurança, vem o medo, vem aquela necessidade de controle da situação. Mas uma coisa que eu posso te dizer aqui: isso é normal comigo, com você, com qualquer ser humano. É óbvio que quando a gente já fez algo por tempo suficiente, a gente já domina, é muito mais fácil a gente repetir. Agora, quando a gente está fazendo algo pela primeira vez, você concorda comigo que é mais difícil e que geralmente quando a gente faz algo pela primeira vez a gente comete erros? A gente tem dificuldades? Vamos pensar num esporte qualquer. A gente vai jogar pela primeira vez. Qual é a probabilidade da gente entrar numa partida e ganhar e vencer? É praticamente nula. O mais certo é, se a gente está jogando, por exemplo, tênis, que a gente pega a raquete na mão, vem a bolinha em direção à raquete, a gente vai tentar acertar a bolinha e erre. Isso aconteceu comigo alguns meses atrás, quando eu fui fazer a primeira aula de tênis. Então é isso que você precisa entender. E aí, como buscar por conhecimento para poder aplicar, fazer algo que você nunca fez antes? Aí vem a questão do estudo, sim. Então, livros, vídeos, buscar orientações com especialistas na área. Agora, se você tiver que fazer essas tarefas, mesmo estudando, quando você entra no campo de batalha e começa a fazer, você tem que estar consciente de que no início você vai cometer erros. E a partir desses erros, você vai aprendendo na prática com o processo de iteração. Você erra a primeira vez, na segunda vez você faz um pouco melhor, mas você continua errando, e na terceira vez você acertou. Estou resumindo aqui. Talvez leve mais tempo. Mas a partir deste processo de iteração, você vai ficando bom em tarefas que você nunca tinha feito antes. E a partir daí você tem um objetivo claro, específico, e você começa a aprender a fazer essas tarefas novas que surgiram. Isso com certeza leva tempo, precisa de esforço e essa consciência mental de que é o processo. Você não pode se culpar. Pô, eu não consigo fazer,
eu tenho dificuldades, eu sabia que isso não era para mim, porque isso é o que a mente vai estar te contando. Mas o que a prática, a realidade me ensinou? Que esta consciência que a gente precisa ter no processo e que no início a gente vai errar, não importa o quão inteligente a gente seja, é fundamental para a gente passar por esses erros e transformar esses erros em aprendizados. E a partir daí, com o tempo, porque as coisas não vêm do dia para a noite, com resiliência, a gente conseguir romper esta barreira inicial da dificuldade e começar a ter facilidade, fluir com as coisas. Eu, por exemplo, eu levei 5 anos, entre 2015 até 2020, para conseguir acertar a mão em um projeto de uma marca institucional, aonde eu consegui sair com essa marca do zero e levar ela para mais de 70 milhões de faturamento em 4 anos. Mas por quê? Porque eu tive 5 anos de preparação para de 2020 até 2024 eu conseguir fazer esse resultado expressivo. A maioria das pessoas que eu vejo enfrentam a mesma situação, elas levam anos, tempo para chegar num grande resultado. É raro os casos que eu vi de pessoas que realmente foram fora da curva, mas não porque elas são mais inteligentes, porque elas também contaram um pouco com a sorte e conseguiram virar o jogo muito rápido. E aí entender que quanto mais base, mais solidez você tiver nessa construção, é mais fácil você se manter no topo. Geralmente quem sobe muito rápido também cai muito rápido, porque não está pronto para enfrentar, para sustentar esse crescimento. E é exatamente esse o último passo que eu vou entrar agora. O quarto passo tem a ver com pensamento de longo prazo. Se você pensa para amanhã, eu quero ganhar o suficiente para viver o hoje. Beleza, é uma forma de pensar e de viver a vida, não tem nada de errado com isso. Mas se você quer construir algo sólido, bem estruturado, para que talvez daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, perto da sua aposentadoria, você possa viver uma vida mais tranquila, em paz, você tenha liberdade financeira, talvez você tenha que começar a pensar nesta condição de longo prazo. E a partir daí, estruturar um modelo, um sistema seu que funcione daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, quando você entende que investir no seu conhecimento, habilidades técnicas, comportamentais, desenvolver a resiliência, a disciplina, a comunicação, se você está num projeto, precisa vender uma ideia, comunicação é importante. Quando você entende isso, você sabe que precisa de tempo para construir essas virtudes e de prática, isso nunca vai sair do seu sistema. É um investimento em si. Então, pode ser que um projeto não dê certo. Quando você tem essas habilidades, um outro projeto pode ser aberto, construído, criado, e a partir daí você continua, você muda o objetivo, você tem um objetivo, não deu certo, você muda o objetivo. E aí você tem toda essa bagagem. É uma mochila, literalmente. Você vai colocando habilidades, competências aqui dentro da mochila, experiências, e essa mochila está com você. Não importa para onde você vá, essa mochila está aí. Então, investir em você, pensar que esse investimento, esse retorno sobre o investimento em você, ele não vem do dia para a noite, ele precisa de tempo, é longo prazo. Então, é tirar da cabeça aquela crença errada que o sistema, que as redes sociais colocaram na gente, que a gente está atrasado, para trás, que tem que ter pressa, que tem que fazer.
que tem urgência, que a vida passa rápido. É mudar isso para uma construção de hoje bem estruturada, para que ela dure muito tempo. Entenda uma coisa, você está sendo preparado para o futuro. No momento presente, você está se preparando para o que vai vir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E eu gravei um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo, se eu tivesse apenas R$ 1.000, aonde eu investiria? Então clique em algum lugar dessa tela ou na descrição desse vídeo e assista.